Nós hoje, né, somos compostos aí com 227 línguas faladas, com 302 etnias. Então, cada povo tem uma língua, cada povo tem um costume, cada povo tem a sua tradição. Nós, o povo Pataxó e Pataxó, nós falamos o Pachorrã, que é a nossa língua materna, porque nós somos dos parentes Machacali. Então, assim, cada comunidade, igual, por exemplo, a minha escola, a primeira língua, o primeiro professor que tem que entrar na sala de aula lá é o professor de Pachorrã. Então, a gente tem uma grade curricular igual a de vocês, mas a gente tem a nossa que entra com as outras matérias. Né? Eu trouxe aqui o professor de Pachorrã, que está aqui comigo, eu trouxe uma professora também de etnovivência e também nós temos lá jogos, nós temos medicina tradicional, o direito do jovem Pataxó e assim sucessivamente. E a gente tem que encaixar a nossa grade com a de vocês, junto ao MEC, porque tem que entrar ao horário que a criança entra normal de vocês numa sala de aula e termina, tem que terminar a nossa, e a gente estuda um pouco mais. Então, as crianças que estão sendo letradas na aldeia Caturama, elas estão aprendendo conhecimento. E conhecimento ninguém tira de você, é como legado. Ninguém rouba. E a questão dos parentes Aral. Eu não considero eles como indígena, eu não considero eles como indígena invasores de Betim, porque são sim que eles estavam sendo tratados, e nem como venezuelanos. Eles são indígena amazônico. A gente precisa ir para o livro de história e estudar a história de verdade. Como é grande a Amazônia. Nós temos a Amazônia peruana, né? Então, ver qual que é os países que faz fronteira com a Amazônia e qual que é o tipo de povos indígenas que estão naquele lugar. Isso eu não sabia. E quando eu chego e vejo os meus parentes indígenas, Aral, sendo tratados como invasores da forma que eles foram abordados e chamados numa reunião, aquilo ferveu meu sangue, pessoal. Eu tomei a dor deles quando aquele cacique foi nos meus Jogos Indígenas, dia 19 de abril desse ano, porque o que chegava pra gente no nosso território que estava cheio de venezuelanos aqui em Betim, mas ninguém falava que eram os parentes Aral. E aí, em abril, nos nossos jogos agora, que o Betão sempre está lá com a gente, completou 5 jogos, o Betão sempre está lá em todos os jogos, chega lá, 3 caciques nos procurando. Não falaram que aqui tem uma aldeia organizada e que a gente precisa da ajuda da senhora, que a senhora fecha a pista para poder conseguir as coisas para a sua comunidade. A senhora fecha a linha de trem para ajudar o pessoal com a sua comunidade. Quando eles falaram e mostraram os documentos que eles eram indígenas, eu fiquei 2 noites sem dormir. Quando a gente chegou lá, que uma criança falece com a gente lá dentro, e hoje a gente tem 9 pessoas que perderam a vida por desnutrição, por frio, e a gente tem o Ministério Público Estadual, com a cara mais lavada, desculpa aí que eu vou falar, porque eu não tenho papo na língua mesmo, não é só a questão do programa. Lá 3 anos cuidando deles. Se eles ficassem lá, então, mais 1 ano, os Aral iam morrer todos. Ia dizimar. Ia dizimar os parentes. E outra coisa, cadê a equipe médica que estava ali, vendo toda essa situação e ninguém teve coragem de denunciar? Eu procurei a prefeitura com a minha equipe, antes de procurar a nossa deputada Célia Chacriabá, porque eu não queria que chegasse o nível que chegou, viu? Quero ser muito sincera a vocês, porque eu procurei, eu tenho isso gravado e registrado. Fui na prefeitura com a minha equipe, procuramos lá a assistente social. Quando nós chegamos lá, nós somos discriminados. Primeiro que uma virou... Eu tenho uma audição maravilhosa, porque meu animal de poder é uma águia. Então, assim, águia não anda com urubu. Então, o que aconteceu? Eu tenho uma audição que vocês não têm noção. Aguçada. Eu escutei uma falando assim, nunca vi índio do olho azul. Nunca vi índio do cabelo branco. Dentro da prefeitura. Meu Deus do céu. Eles chamaram vocês de impostor. Que ponto nós chegamos, né, gente? E ainda chamou nós de impostores. Nossa Deus. Eu falei, peraí, mas nós temos inadmissível. Onde você tem uma cadeira de direito racial dentro dessa prefeitura? Onde você tem um representante que está falando em nome dos povos originários da região metropolitana, aqui de Betim.
Me mostre onde está esse conhecimento dessa pessoa. Para que ela está sentada nessa cadeira? Com desculpa, viu, Arão? Se eu fosse o prefeito dessa cidade, eu já tinha demitido. Porque uma pessoa incompetente dessa não pode sentar na cadeira dessa, não, porque a gafe vai sair no nome da prefeitura. Porque para me sentar aqui e falar... Tem que ter conhecimento. Tem que ter propriedade do que eu vou falar. Eu não posso sentar aqui e falar asneira de um povo, não. O povo tem que revisar muito isso. Ou pelo menos você cuidar com o que fala, né? Se você não sabe, Tem eu vou que me ter manter. esse. Aí eu vou chegar Cuidado, onde eu quero né? chegar, meus amigos. Eu fui para a ONU em Genebra discursar no encontro de mecanismos para povos originários na ONU. Nunca tinha andado de avião. Fui sozinha. Quando me soltaram em Amsterdã, eu pensei que era uma furada, porque eu ganhei num edital pela Vale. Falei, agora esses fizeram foi uma fura para sumir comigo de lá. Sem falar inglês. Só com meu maracá e meu cocá e pintada. Fui discriminado o avião inteiro. O que me chamou a atenção naquele voo, que era uma mulher pilota com 350 pessoas ali dentro, e aquela mulher conduziu aquele voo. Como aquela mulher estava ali naquele trem conduzindo, eu falei, não, eu chego lá. Isso aí. Maravilha. E eu fui, com a minha comunidade na frente, me dando apoio, meus amigos, meus apoiadores, meus parceiros, quero aqui agradecer vocês. Quando eu cheguei lá, eu vi umas indígenas lá, da etnia, né? Da África, vi do Canadá, eu falei assim, coitado, se for lá em Minas Gerais, está ferrado. Loiras, dos olhos azuis, dos Não, olhos verdes. Aí aqui, então, eles não iam deixar nem entrar. Não, os indígenas africanos, com aquelas roupas, naqueles couros de onça, aquela coisa, aquelas coisas mais lindas do mundo. Eu falei, meu Deus, você chegou lá. Mas no Canadá não é assim. Não. Parecia que tinha passado aquele negócio que as mulheres passam roupa que fica tudo rosinha, vocês desculpem, né, gente? Que eu falo assim mesmo. Eu não vou vir aqui falar bonito, que isso não é minha prática. É isso mesmo. Então eu tenho que ser eu, a pessoa angorró. É isso mesmo. De tão rosinha que tava, eu falei assim, meu Deus do céu, os cabelos pareciam gema de ovo. Eu falei, meu Deus do céu, essas coitadas foram lá, tá ferrada. Aí que eles vão falar, nunca vi índio loiro, Aí, nunca vi índio tão escuro. Não, quando foi que não, veio os Apache. Aqueles índios gigantes, com aqueles ternos, com aquelas malas na mão, com aquelas gravatas. Eu falei, meu Deus do céu, e eu curiosa, sabe? Aí depois eu olho, tava lá o nosso parente Maurício Anomami, um grande parceiro, um grande amigo, né? Onde nós temos hoje a terra Anomami, a maior reserva indígena que nós temos hoje, com as maiores riquezas, nos parentes Anomami. E nós estamos vendo os nossos parentes Anomami jogados, morrendo, que nem os parentes Aral. Então, aí eu vou comparar para vocês terem uma ideia. Os caras têm diamante, os caras têm ouro, os caras têm tudo dentro da terra deles. E o que é que está acontecendo naquela mortandade ali? Política mal administrada dentro dos territórios. Porque não é o povo indígena que está lá falando pelo seu território. São outras pessoas. Não, São outras pessoas. São oportunistas, né? Quem não? Às vezes quem está com o comando e para gerenciar outras etnias, ele tem que ter pessoas da etnia para poder falar. Ele não pode se falar por si, porque não é conhecedor. Aí nós temos lá os Anomami e nós temos aqui em Betim os Aral. Aí os parentes Aral estavam ali porque a prefeitura tinha o Ministério Público Estadual e tem que deveria ter acionado a ONU, porque o direito da Convenção da OIT, ela não foi rasgada, os direitos e os tratados internacionais que escoram a comunidade Aral não foi rasgado, porque está lá. Sim. Eles tentam rasgar, mas não foi. Então, o prefeito está cumprindo com a Lei 6.001, cumpre Estado e município amparar. Mas como que ele vai amparar um povo Ele não pode vazar para outras instâncias. Como que ele vai amparar se o povo Aral fala a sua língua Aral? Não tem um intérprete ali. Boa. Eles misturou Aral com espanhol. Ficou pior ainda para você entender. Nossa. Cadê um tradutor? Já que eu quero ajudar, cadê? O Ministério Público Estadual não quer ajudar? Buscasse um intérprete. Para entender o Para que eles estão entender precisando. o que eles estão precisando. É. Já que a desculpa que ninguém está conseguindo entender, então peraí. E outra coisa. Mas a FUNAI não teria que ser responsável de trazer essa condição? Porque a FUNAI hoje que lida Calma. diretamente com o povo. Vou te explicar que todos os órgãos foi negligente. Não é possível.
Se a população que está aí me entender a minha linguagem que eu estou falando, eles vão entender muito simples. Porque o direito de cidadania é para qualquer um. Sim. Independente do país que está. Porque eu saí daqui do Brasil e fui para Genebra. Eu comi um tal de um trem lá que eu pensei que eu tava comendo, era uma juriti que tava lá na mesa. Vocês vão rir, seguidores, porque é verdade, eu nunca tinha ido. Puseram um pombinho lá, pretinho, passado no melado lá, e falou, esse que é o jantar de gala lá. Quando eu fui ver, era um tal de um fazão, que dava pra me comprar quase uns 50 frangos aqui no Brasil. Aí pra você ver, tá vendo? É um Não. chique que sai caro. Não, né? e sabe o que eu fiz? Eu falei, eu vou comer um jeito. Tinha no céu umas 300 facas que eu não sabia comer com aquilo. Eu peguei logo, foi a coxinha do bicho. Ai, Brasília, lá na tribo. Já lá que é na pra tribo comer, deixa eu da- comer o da melhor, A Oca. relatora deixou, Tribo porque a da Oca. relatora era uma japonesa e falou assim, e nós vamos comer todo mundo com a mão. Ah, que legal. Entendeu? Então presta atenção à desigualdade. Eu não sabia. Eu não sabia comer com questão. Então eu também não ia fazer vexame de eu tentar cortar e o frango voar. E boa, né? Mesmo boa. É. Você tá entendendo? Eu- Era melhor comer no estilo com a mão, que é o meu estilo, que ninguém, eu não estava imitando ninguém, era meu jeito. Aprendeu assim. Aprendi assim. Volta a questão dos parentes. É você chegar ali e querer dar para ele um prato de caviar, sendo que ele come o pãozinho feito de farinha de trigo e cereal, que ele mesmo produz e faz com a cultura dele, assada na brasa. Ele vai saber comer um caviar? Não. Se ele come farinha de trigo? Se ele Não come come nem peixe? sushi. Não. Não tem como. Não tem como. Então, olha pra você ver a realidade. Aí os coitados estão ali. Tudo jogado. Aí quando a gente chega com a deputada, deu esse panavier. E se não tiver cuidado, vai dar um panaviar muito maior. Porque nós só podemos fazer alguma coisa pelos Arau hoje, o Aron e qualquer outras pessoas que queiram ajudar de fato, é construindo um comitê gestor. Que envolve todos os segmentos. Onde envolve a população da comunidade civil, os órgãos competentes que precisam compor esse corpo docente para poder aldear de fato os parentes Arau. Porque até o exato momento a gente estava pensando que essa casa de passagem ia ser a melhor solução para os parentes Arau. Não vai ser. Sabe por quê? Lá hoje são mais de 54 famílias. O espaço que a prefeitura tem para aldear eles hoje é 54 casas. Mas precisa aldear eles ali, depois vai tirar eles e levar para outro local. Se eu estivesse na gestão social para poder ajudar o prefeito a montar esse quebra-cabeça... Não, prefeito. Nós já vamos tirar eles dali para um lugar fixo. Porque ele vai ter 2 trabalhos. Ele vai construir uma vila aqui, depois ele vai construir outro lá. E ele vai buscar o recurso do governo federal, da ONU, dos povos originários, do nosso Ministério dos Povos Originários, de quem for que vai ajudar, porque vai ser um comitê, a 6ª Vara Federal vai investigar. Então, assim, já chega dos parentes Arau sofrer, eles estão morrendo. E não aceito que ninguém venha falar assim, eles é indígena venezuelano, eles são indígenas amazônicos, vai lá na lei do OIT, a 169, que ela vai dizer quem são o povo Arau, não é a cacica que está inventando, não, eles são o Cacica. povo amazônico.